O material que a gente tem em mãos hoje é uma coleção de textos filosóficos chamada Textos Selecionados de Metafísica, Linguagem e Mente. E, calma, antes que alguém saia correndo, a ideia aqui é fascinante. Pode ficar que vale a pena. É um projeto de pesquisadores brasileiros que traduziram verbetes da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, que é, tipo, a maior referência do mundo no assunto, sabe? Tornando essas discussões muito mais acessíveis. Exato. Nossa missão aqui é mergulhar em 3 perguntas que parecem infantis de tão simples, mas que na verdade abrem uns buracos de minhoca gigantes no pensamento. A primeira é: como que as nossas palavras se agarram ao mundo? Quando eu digo Barack Obama, como essa vibração no ar se conecta àquela pessoa específica? Uma pergunta que a gente nem pensa em fazer no dia a dia, mas que é a base de toda a comunicação. Exato. A segunda: o que realmente significa dizer que uma coisa causa outra? Quando uma bola de bilhar branca bate na preta e encaçapa, o que exatamente é essa relação causal? O que aconteceu ali? Uhum. E por último, a gente vai do mundo lá fora para o mundo aqui dentro. O que é a consciência? Essa coisa que é a mais familiar de todas para nós, nossa própria experiência e, ao mesmo tempo, talvez o maior dos enigmas. E o que é fundamental entender desde o início, eu acho, é que esses não são quebra-cabeças abstratos só para filósofos se divertirem. Eles têm consequências reais. Certo. A forma como as palavras se referem às coisas afeta como a gente constrói conhecimento. A ideia de causação é a base da ciência e do direito. Sem ela não existe responsabilidade, por exemplo. Claro. E a consciência? Bem, entender a consciência é entender o que significa ser uma pessoa. E como a própria introdução do livro aponta, essas 3 questões estão todas amarradas. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pela primeira questão, que parece a mais direta. Como as palavras se referem às coisas? O exemplo que abre a discussão é perfeito. Barack Obama é um democrata. Como o nome Barack Obama consegue apontar como um laser para uma pessoa específica entre bilhões no planeta? A resposta que parece mais óbvia e que dominou a filosofia por muito tempo é que o nome funciona como uma espécie de descrição disfarçada, certo? Essa é a teoria do descritivismo, né? A ideia de filósofos como Freud e Russell. Então, quando eu digo Barack Obama, o que eu tenho na minha cabeça é uma descrição, tipo o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Isso. Ou, para Michelle Obama, a descrição poderia ser o meu marido. O nome seria só uma etiqueta conveniente para um pacote de informações que identifica unicamente aquela pessoa. Parece uma solução elegante. Parece. O problema é que no século XX, um filósofo chamado Saul Kripke apareceu e, com uns argumentos incrivelmente inteligentes, mostrou que essa ideia, por mais intuitiva que seja, simplesmente não funciona. Ele basicamente encurralou a teoria. E como ele fez isso? A discussão entra num argumento que parece complicado, o tal argumento modal. Deixa eu ver se eu entendi a lógica. Eu posso dizer uma frase como: David Cameron poderia não ter convocado o referendo do Brexit. Certo, faz todo sentido. A frase é perfeitamente normal, né? Ele era o primeiro-ministro, mas poderia ter tomado outra decisão. Perfeitamente. Um cenário alternativo totalmente plausível. Ok. Mas se a teoria descritivista estivesse certa e o nome David Cameron fosse só um sinônimo para descrição, o primeiro-ministro que convocou o referendo do Brexit, a frase se tornaria um absurdo. Vira uma bagunça. Seria o mesmo que dizer: o primeiro-ministro que convocou o referendo do Brexit poderia não ter convocado o referendo do Brexit. Vira uma contradição. É isso. O nome parece se fixar na pessoa de um jeito que a descrição não faz. É exatamente esse o ponto. O nome age como o que Kripke chamou de designador rígido. Ele se gruda na pessoa através de todas as realidades possíveis. Já a descrição, o cara que fez X, é acidental. A pessoa poderia não ter feito X e ainda seria a mesma pessoa, com o mesmo nome. Entendi. O nome e a descrição não são a mesma coisa. E esse nem é o único problema. Tem o outro argumento, o semântico. E esse, para mim, é ainda mais forte, porque tem a ver com o nosso uso real da linguagem. O exemplo usado é o do físico Richard Feynman. Eu mesmo já usei o nome Feynman em conversas, mas se alguém me perguntasse quem é Feynman, a única descrição que eu conseguiria dar é:
sei lá, um físico americano muito inteligente do século XX que tocava bongô. Uma descrição que provavelmente se aplica a vários outros físicos excêntricos. Não é uma descrição que isola apenas uma pessoa no mundo. Exatamente. No entanto, quando eu disse Feynman, eu estava me referindo àquele físico específico e todo mundo entendeu. Como isso é possível se o nome depende de uma descrição única que eu nem sequer tenho na minha cabeça? A teoria descritivista parece desmoronar aqui. Pois é. Uma descrição, o que ele é? Certo. A resposta de Kripke é chocante de tão simples. O significado do nome Barack Obama é apenas a pessoa Barack Obama. O nome não tem um sentido descritivo. Ele é só uma etiqueta, um ponteiro. Ok, essa é a teoria causal da referência. Mas se o nome é só uma etiqueta, isso levanta uma pergunta óbvia. Como a etiqueta foi colada na pessoa certa em primeiro lugar? E como eu, que nasci décadas depois, consigo usar essa mesma etiqueta para me referir a, sei lá, Aristóteles? A teoria propõe uma imagem muito legal. Pense nisso como uma corrente. No início de tudo, houve um batismo. Alguém, os pais de Aristóteles, apontaram para o bebê e disseram: o nome dele é Aristóteles. Esse ato inicial colou a etiqueta no objeto. Aham. A partir daí, o nome foi passado de pessoa para pessoa. Quem ouviu passou a usar o nome com a intenção de se referir à mesma pessoa a quem ele foi originalmente aplicado. É uma cadeia ininterrupta de comunicação. Então, quando eu uso o nome Aristóteles hoje, eu sou o último elo de uma corrente causal que se estende por mais de 2000 anos até aquele batismo original. Eu estou, na prática, pegando emprestada a referência de quem me ensinou o nome, que pegou de outra pessoa, e assim por diante. Uau! E o que é realmente transformador aqui não é só que nomes são etiquetas, é a percepção de que a nossa capacidade de falar sobre o mundo depende de uma cadeia de conversas que se estende por séculos. A linguagem não está só na nossa cabeça. É um artefato histórico. Isso, um artefato que todos nós compartilhamos e passamos adiante. E nós podemos criar novas cadeias. Pensa assim, o nome Napoleão nos conecta ao general francês. Mas se eu comprar um gato amanhã e, na frente dos meus amigos, disser o nome dele é Napoleão, eu acabei de iniciar uma nova cadeia de referência. Entendi. Agora, quando meus amigos falarem do Napoleão, eles vão se referir ao meu gato, não ao imperador. Porque a referência dele está conectada ao meu batismo. Exatamente. Isso faz muito sentido. Mas, espera um pouco. A teoria inteira se chama teoria causal da referência. Ela depende dessa ideia de uma cadeia causal. Mas aí parece que a gente só empurrou o problema com a barriga. O que a gente realmente quer dizer quando afirma que uma coisa causa a outra? E aí você acaba de tropeçar no segundo buraco de minhoca. A gente usa a palavra causa umas 100 vezes por dia sem pensar, mas quando os filósofos tentam definir exatamente o que ela é, o chão desaparece sobre os pés. É um dos problemas mais difíceis da metafísica. Então vamos lá, o próximo capítulo da nossa fonte mergulha nisso. Usando de novo o exemplo do bilhar. A bola branca bate na bola 9 e a encaçapa. Dizemos que a batida da branca causou o movimento da 9. Mas o que está realmente acontecendo ali para justificar essa palavra, causou? O primeiro quebra-cabeça é descobrir que tipo de coisas estão envolvidas. Quando a gente diz A causou B, o que são A e B? São eventos, ou seja, ocorrências físicas localizadas no tempo e no espaço? Como a batida da bola branca na 9. Isso. Ou são fatos, que são mais como ideias abstratas, proposições, como o fato de que a bola branca bateu na 9 causou o fato de que a 9 caiu na caçapa. À primeira vista, parece uma picuinha de filósofo. Mas imagino que essa diferença tenha consequências enormes. Gigantescas. Porque se você acha que causas são sempre eventos físicos, um empurrão de uma coisa na outra, você vai ter problemas com um tipo muito comum de causação, a causação por ausência. Ah, Pense na frase: a falta de chuva causou a perda da colheita. Ou, um exemplo ainda melhor: o fato de o jardineiro não ter regado as plantas causou a morte delas. nossa, é verdade. O que causou a morte das plantas foi algo que não aconteceu. Foi uma ausência, um nada. Não houve um empurrão físico do jardineiro para as plantas. Como um não evento pode ser uma causa?
Exato. Isso é um pesadelo para as teorias que tentam reduzir a causalidade a processos físicos. A ausência do jardineiro parece ser uma causa genuína, mas ela não é um evento concreto no mundo. Isso sugere que a causalidade talvez seja uma relação entre fatos e não entre eventos físicos. Ok, então já temos um problema para definir o que está se relacionando. E a própria relação. O que é o causar em si? O material aponta para duas grandes famílias de teorias, certo? Isso. Uma ligada à probabilidade e outra a processos físicos. A primeira abordagem diz que causar algo é, essencialmente, aumentar a probabilidade de que aquilo aconteça. Fumar causa câncer de pulmão porque torna muito mais provável que uma pessoa desenvolva a doença. Parece razoável. A batida da bola branca tornou a queda da bola 9 extremamente provável. Isso. E a outra visão é a de processo. Ela diz que causar é uma questão de produção física, uma transferência de alguma quantidade conservada, como energia ou momento. A bola branca literalmente transfere energia para a bola 9 e isso é a causação. É uma visão bem mais mecanicista, né? De contato. Essa também parece bem intuitiva. Mas, como sempre, imagino que existam exemplos que quebram a intuição. E que exemplo! Há um cenário famoso para mostrar a dificuldade da visão de processo, um caso de desconexão. Imagine uma catapulta antiga, daquelas de cerco, armada e travada, cheia de energia potencial. Ok. Ela está apontada para uma janela. A única coisa que a impede de disparar é um pequeno pino de madeira. Agora uma pessoa, a Pan, está longe e atira uma pedrinha que quebra esse pino. O que acontece? A catapulta dispara e a pedra que ela lança quebra a janela. E claramente a ação da Pan de atirar a pedrinha causou a quebra da janela. Exatamente. Mas agora pense do ponto de vista da transferência de energia. Houve um processo físico contínuo, uma transferência de energia da pedrinha da Pan até a janela? Não. A pedrinha dela só quebrou o pino. Não. A pedrinha da Pan só tinha energia suficiente para quebrar o pino. A energia que quebrou a janela já estava toda armazenada na catapulta. A ação da Pan foi apenas remover um obstáculo, permitindo que outra cadeia causal acontecesse. Caramba! Então a Pan causou a quebra da janela, mas não há uma linha de energia conectando a ação dela ao resultado final. Isso destrói a ideia simples de que causar é transferir energia? Totalmente. O que parecia uma relação de causa e efeito óbvia é, na verdade, um campo minado filosófico. Completamente. Isso mostra como as nossas intuições mais básicas sobre a realidade podem ser frágeis quando a gente examina de perto. E falando em examinar de perto, das palavras que apontam para o mundo e das causas que o estruturam, vamos agora para o mistério que está mais perto da gente do que qualquer outra coisa. Como o material descreve, a consciência é, talvez, o aspecto mais familiar e, ao mesmo tempo, mais enigmático da mente. E o primeiro passo para não se perder nesse labirinto, como a discussão deixa claro, é entender que consciência não é uma coisa só. A gente usa a mesma palavra para descrever um monte de fenômenos diferentes. Certo. Vamos tentar separar as coisas. O texto menciona, por exemplo, a consciência da criatura, que seria só o fato de um organismo estar acordado, em oposição a estar dormindo ou em coma. Simples assim. Isso. Depois, temos a consciência de estado, que é sobre um estado mental específico ser consciente. E aqui a coisa se ramifica muito. Temos, por exemplo, a consciência de acesso. Acesso é uma ideia bem funcional. Uma informação na sua mente é consciente se ela estiver disponível para ser usada pelo resto do seu cérebro para você falar sobre ela, para basear uma decisão nela. Ah, entendi. E tem os famosos qualia, os estados qualitativos, que não é sobre a função, mas sobre a sensação. A vermelhidão do vermelho, o gosto específico do abacaxi, a dor de uma picada. Exatamente. É a qualidade subjetiva da experiência, o que nos leva à consciência fenomenal, que é basicamente o quadro completo, o filme da sua experiência subjetiva a cada momento. Certo. E ainda há a consciência narrativa, que é o seu fluxo de pensamento, um monólogo interno que parece contar a história do seu eu ao longo do tempo. Ufa, ok. Essa separação já ajuda muito. E ela nos leva direto ao que parece ser o ponto central de todo o debate moderno. O chamado problema difícil da consciência.
Um termo que ficou famoso com o filósofo David Chalmers. Isso, ele faz uma distinção entre os problemas fáceis e o difícil. Os fáceis, e ele mesmo usa aspas, porque de fáceis não tem nada, são problemas sobre função. Explicar como o cérebro processa informações, como a atenção funciona. São problemas de engenharia reversa do cérebro, que a neurociência, em tese, pode resolver. Podemos um dia ter um mapa completo de como os circuitos neurais fazem tudo isso. Exato. Mas aí vem o problema difícil, que é de outra categoria. A pergunta é: por que todo esse complexo processamento de informação no cérebro precisa ser acompanhado por uma experiência subjetiva? Essa é a pergunta. Porque existe um como é ser um humano ou um morcego, porque a vermelhidão do vermelho se sente de um jeito específico, porque a gente não é apenas um zumbi filosófico, um robô de carne e osso que processa tudo, reage, fala. Mas por dentro, não tem ninguém em casa, é tudo escuro. Essa é a pergunta de $1 milhão. E as tentativas de resposta dividem a filosofia e a ciência ao meio. Basicamente, as duas grandes linhas de frente são o dualismo e o fisicalismo. Certo. O dualismo, em sua forma clássica, diz que a consciência ou suas propriedades simplesmente não é uma coisa física. A mente e a matéria são duas substâncias fundamentalmente diferentes. Uma visão que tem seus próprios problemas, né? E do outro lado temos o fisicalismo. A visão de que, de alguma forma, a consciência tem que se encaixar no mundo físico que a ciência descreve. Sim, mas de alguma forma é a parte difícil. Dentro do fisicalismo há várias propostas. A teoria da identidade, por exemplo, é bem direta. Um estado consciente, como sentir dor, é literalmente a mesma coisa que um estado cerebral. Não é que um causa o outro, eles são a mesma coisa. Não é a matéria de que ele é feito, neurônios ou chips de silício, mas sim o papel funcional que ele desempenha no sistema. Entendi. E qual é a última? E, finalmente, temos a posição mais radical e, para muitos, mais perturbadora. O eliminativismo. Peraí. Eliminativismo. Eles estão falando sério em eliminar a consciência? Estão sugerindo que a dor que eu sinto quando bato o dedinho na quina da mesa não é real, que é só uma ilusão. Isso soa completamente maluco. Soa, mas é uma posição filosófica séria. A ideia não é que a dor não existe no sentido de que nada acontece. A ideia é que o nosso conceito de experiência subjetiva, de qualia, é uma teoria pré-científica fundamentalmente falha. Uma teoria errada sobre o que está acontecendo no cérebro. Conceitos como o flogisto, para explicar a combustão, a neurociência do futuro vai descartar a ideia de qualia e nos dará um vocabulário novo e mais preciso para descrever esses processos cerebrais. Uau! Que jornada! Começamos com algo tão concreto como a palavra Obama se conectando a uma pessoa, passamos pela estrutura da realidade e terminamos olhando para dentro de nós mesmos, questionando se a nossa própria experiência subjetiva é real. Fica muito claro que esses não são problemas isolados. São peças de um único e imenso quebra-cabeça sobre nosso lugar no universo e sobre como é possível conhecer e vivenciar esse lugar. Então, para encerrar essa análise, qual seria o pensamento final, a provocação que esses textos nos deixam para refletir? Quase de passagem, a discussão sobre a consciência menciona uma linha de pesquisa, hoje bem especulativa, que busca a chave para o mistério, não no nível dos neurônios, mas no nível mais fundamental da realidade que conhecemos, a mecânica quântica. Ah, claro. Algumas teorias sugerem que fenômenos bizarros do mundo quântico, como superposição ou entrelaçamento, poderiam ter um papel na consciência. E isso me leva a uma provocação final. Manda. Se a nossa melhor, mais precisa e mais bem-sucedida descrição da realidade física fundamental, o mundo quântico, é tão absurdamente estranha, não intuitiva e desafiadora para nossa compreensão, por que raios a gente deveria esperar que a consciência que emerge dessa mesmíssima e estranha realidade física fosse algo simples, intuitivo e fácil de entender? Nossa. Talvez a estranheza de um não seja um bug, mas uma pista para a estranheza do outro.
E se a chave para desvendar um desses grandes mistérios estiver de alguma forma fundamentalmente ligada ao outro?